Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sintomas da Depressão. Meu nome é Júlio Olive e neste canal buscamos assuntos que possam melhorar a sua autoestima e até mesmo ajudar na cura de um possível sintoma dentro de um quadro de ansiedade ou até mesmo de uma depressão. Se você estiver nos vendo pela primeira vez, então se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos, deixe o seu like e procure interagir conosco nos comentários, no WhatsApp ou no e-mail se preferir. Eu sei o quanto é difícil expressar o tamanho da dor que sentimos dentro de uma depressão, mas o que eu posso fazer é aconselhar que você pelo menos tente. Se você conseguir superar essa barreira, tenho certeza que vai se sentir muito melhor. Não deixe de conferir nas observações abaixo as indicações literárias. Elas podem ser de grande ajuda nessa luta contra a doença, porque sabemos o quanto é difícil superar tantos obstáculos sozinhos que aparecem na nossa vida. E no vídeo de hoje iremos falar de 7 sinais de problemas com a sua mente. Na verdade, não se pode falar de uma mente normal ou outra anormal. Se você olhar bem, o que em uma determinada época é local, é normal, em outro tempo, em outro lugar, pode ser considerado patológico. A mente e o comportamento humano têm manifestações muito variadas, e o fato de saírem do comum não significa dizer que estejamos diante de algum tipo de problema. Apesar disso, também é bom lembrar que a mente pode apresentar problemas e ou adoecer, como são os casos da depressão, da ansiedade, por exemplo. Isso acontece quando alguém desenvolve ideias ou condutas que sistematicamente machucam a si mesmo ou aos outros, ou quando existe uma dificuldade severa para distinguir os fatos das fantasias. A grande dificuldade está nas pessoas que têm problemas psicológicos que muitas vezes não são conscientes disso. Em geral, isso se reflete em um relacionamento de confrontos. Quanto mais graves os problemas, menos consciente é a pessoa. Isso deve-se ao fato de que a dificuldade se cria na mente e essa mesma mente é que realiza a avaliação. Por isso é importante estar atento aos sintomas. Este se define como traços, sinais ou características de conduta. Não são conclusivos, mas pode sugerir a existência de alguma dificuldade na mente. A percepção é a capacidade de captar o mundo com os sentidos, audição, visão, tato, paladar e olfato. O correto é perceber as cores, as formas, os cheiros, etc., tal como são. Existe uma margem no nosso sistema de percepção que é especialista em nos passar a perna. Não é por isso que existe um problema sério em nossas mentes. Para determinar se é ou não uma dica é avaliar essas passadas de perna, se estão condicionando a sua vida e se são ou não a causa de um mal-estar. Às vezes nossas mentes percebem coisas que realmente não estão ali. Vemos, ouvimos ou sentimos alguma coisa que não existe. Isto é vivenciado de forma muito real, mesmo não sendo. É comum que todos nós, alguma vez, tenhamos alguma experiência alucinógena. É comum, por exemplo, quando estamos sozinhos ou estamos em uma casa antiga. Nessas situações, a mente amplifica a intensidade de qualquer tipo de estímulo. Pense que o problema aparece quando isso se torna constante e o mal-estar que provoca se intensifica. É compreensível que todos tenhamos momentos ou fases de dispersão. Passamos por de um assunto para outro ou de uma atividade para outra sem muita ordem. O estresse ainda faz o caos aumentar. Em geral, a consciência é apenas mais estresse. O problema aparece quando essa dispersão se transforma em incoerência e se mantém de forma quase constante. Tal incoerência se refere a uma certa incapacidade de manter o fio de um pensamento ou de uma conversa. A pessoa pula de uma ideia para outra
sem nexo aparente entre uma e outra. O conteúdo do pensamento denota uma mente afetada quando tem certos traços. O mais notável deles é a fixação. As crenças inflexíveis e intensas são em si mesmo um problema, mas quando além disso estão afastadas da realidade, podem ser fortes de grande angústia. Uma coisa é qualquer um ter a convicção absurda, mas que consiga superá-la. Isso quer dizer que causa um mal-estar, mas não intenso, nem constante, nem frequente. Neste caso, poderíamos falar de uma intolerância, mas se essa crença fixar causar grandes doses de angústia, poderíamos falar de outro problema, como uma depressão, por exemplo. Na nossa vida diária existem muitos fatos que fogem da consciência. Isso é próprio de qualquer mente, normal. Por exemplo, acontece quando levantamos da cadeira para fazer alguma coisa e assim que ficamos de pé, esquecemos ou deixamos para trás de forma deliberada nossas intenções. No caso dessas fugas de consciência se tornarem corriqueiras ou envolverem fatos relevantes, poderíamos falar de um problema na mente. Se alguém faz alguma coisa e depois não tem ideia de por que ou como fez, então há uma boa razão para suspeitar. Os problemas de atenção têm a ver com uma ausência ou excesso de concentração. Quando existe falta de foco, a mente dança de um lado para o outro sem rumo. Por exemplo, a pessoa é incapaz de seguir uma instrução passo a passo. Se, pelo contrário, existe um excesso de foco, a pessoa perde a atenção periférica. Isso quer dizer que é incapaz de se conectar com o entorno quando dirige a sua atenção para alguma coisa. Obviamente, para que seja um problema da mente, este sintoma precisa de ser severo e se manter presente durante o tempo que os critérios diagnósticos estipulam. Os lapsos de memória e a incapacidade de reconhecimento podem ter muitas causas. Surgem do estresse, da fadiga ou do excesso de estímulos, entre outros fatores. A memória humana não é como de um computador. Por exemplo, pense que as emoções influenciam muito na profundidade com que registramos um fato ou outro dado. O que de algumas pessoas chamam de lacunas mentais, as amnésias parciais ou totais de fatos relevantes constituem um indicador de que alguma coisa está acontecendo na nossa mente. O esquecimento recorrente ou a incapacidade de reconhecer fatos nos quais esteve envolvido são fontes de suspeitas com fundamento. A linguagem é o principal veículo do pensamento. Uma linguagem clara fala de uma mente clara, mas, ao contrário, sempre que existe um problema na mente, isso se reflete em uma linguagem confusa, desorganizada ou pouco pertinente. No campo da linguagem, cabem expressões não estritamente verbais, como o tom de voz ou gestual. Alguém que não é capaz de sustentar o olhar ou que faz exercícios movimentos quando fala, também pode ter problemas de ansiedade. Lembre-se de que neste, como nos outros casos, é necessário que a análise seja feita por um profissional da área. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.